Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, nós estamos certamente diante da porção mais difícil da Epístola aos Romanos. E a gente já pôde perceber, e nós pudemos perceber até aqui, muitas passagens de difícil compreensão teológica. Esta é uma epístola de altíssimo nível teológico, podemos dizer, sem sombra de dúvida, que Romanos é um verdadeiro Everest no Novo Testamento. Já vimos muitas porções difíceis, mas com a graça de Deus nós caminhamos em oração, esperando que o Senhor falasse conosco por meio do seu Espírito. Mas chegamos ao ponto talvez mais alto da dificuldade da interpretação de Romanos, do ponto de vista literário, não do ponto de vista teológico. Paulo era um homem versado, um homem extremamente conhecedor de sua cultura hebraica e também da cultura grega, e podemos dizer assim também de sua cultura grega, porque Paulo, antes conhecido como Saulo de Tarso, foi forjado, foi formado numa cultura grega. Então ele tinha uma elevada formação intelectual, e isso pode ser visto várias vezes, de várias formas, nas suas epístolas. Como já falei em outra ocasião, Paulo não desenvolvia uma teologia para que ela ficasse numa torre de marfim, para que ela fosse inalcançável. Toda a teologia de Paulo era uma teologia prática, era uma teologia aplicável. Então, Paulo não estava discutindo em nenhuma de suas epístolas com algum teólogo. Ele estava sempre falando para o povo, ele estava sempre falando para a igreja ou dando resposta a grupos heréticos como os judaizantes, por exemplo, como ele faz tanto em Romanos, como em Gálatas, como em Colossenses. Ou resposta aos gnósticos, como ele fez em Filipenses, como ele fez também em Colossenses. Paulo sempre estava dando uma resposta. Antes de entrarmos nessa porção, nós precisamos relembrar algumas coisas. Precisamos relembrar que desde o início da epístola, propriamente no capítulo 2, Paulo vinha desenvolvendo um hipotético diálogo com um judeu imaginário. Vocês lembram disso? Nós vimos isso em vários sermões. Então, possíveis questionamentos de um judeu que estivesse ali naquele contexto de Roma, ou irmãos judeus convertidos à fé cristã que estivessem na igreja de Roma, junto com os gentios, precisavam daquela instrução. Esse é o contexto que nós temos. Até o capítulo 4, nós vemos isso de forma muito ardente, de forma muito viva. Então, a partir do capítulo 4, Paulo começa a falar propriamente do evangelho, porque até então ele estava falando da falta de poder da lei de Moisés para levar o pecador à salvação, inclusive o próprio judeu. Paulo estava demonstrando aos judeus que não era possível que eles fossem salvos por meio da lei apenas, ou por meio da guarda dessa lei. Então, no capítulo 4, no capítulo 5, ainda no capítulo 3, ele já começa a falar da justificação pela fé. E esse é o grande centro da epístola de Romanos, porque aqui Paulo vai nos ensinar, através de um grande tratado, a respeito da justiça de Deus. A justiça de Deus para a salvação. Quando nós chegamos ao capítulo 7, como nós vimos na semana passada, Paulo faz uma analogia do relacionamento do homem com a lei. E ele usa isso através da figura da viuvez. Essa analogia é ensinada por Paulo claramente, dizendo o seguinte: uma mulher, quando fica viúva de um marido, ela está livre da lei de fidelidade àquele marido que morreu. Então, ela pode contrair novo casamento. Então, aí Paulo vai nos ensinar a respeito do relacionamento do crente com a lei e com o evangelho. O crente morre para a lei, ou seja, ele não busca justificação nas obras da lei. Ele é justificado por Cristo. Então, quando chegamos ao capítulo de número 7, nós vamos considerar aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, Paulo continua falando sobre a utilidade da lei e como ela é importante para a vida
de qualquer ser humano, em vários aspectos. Quando ele fala da importância da lei, ele fala também da inutilidade dos esforços humanos em cumprir a lei. Paulo vai dizer, a lei é boa, o mandamento é santo, é justo e é bom, sendo que a minha natureza não é. A minha natureza não consegue cumprir aquilo que Deus diz na lei. E ele vai continuar desenvolvendo isso a partir do versículo 13. Quando nós observamos esse capítulo, e aqui nós precisamos ponderar, a forma mais comum que os evangélicos, de modo geral, aprenderam o capítulo 7 de Romanos. Quando um crente, por exemplo, pecou contra Deus e ele se arrependeu, ele se lembrou daquele texto de Romanos e, comovido, ele disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal, não é? Eu não quero, eu faço, mas não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Talvez você já tenha recitado esse versículo para você mesmo. Talvez você já tenha feito isso muitas vezes. E essa é uma das linhas de interpretação dessa porção de Romanos 7. Mas não é a única. Para alguns, o eu de Paulo, a partir do versículo 13, é o crente. Nós vamos considerar isso. Para outros, o eu de Paulo, a partir do versículo 13, é Adão. Adão. É como se Paulo estivesse falando em nome de Adão, representando Adão na sua escrita. Para outros, vão dizer que o eu de Paulo, a partir do versículo 13, é Israel. Está falando da nação como um todo. E para outros, o eu de Paulo é o judeu hipotético que Paulo falava dele anteriormente. E para outros, o eu de Paulo é o eu Paulo mesmo. Então essas são as possibilidades. Então se prepare que até 00:30 a gente termina a nossa exposição nessa noite. É brincadeira, irmãos, não vou fazer isso com vocês. Mas vamos caminhar observando aqui algumas coisas. Para iniciar, eu preciso mencionar aqui uma fala de Matthew Henry, um puritano presbiteriano. Ele disse o seguinte a respeito desta porção, a partir do verso 7. Enquanto Paulo falava do domínio do pecado, enfatizou tanto a influência da lei como uma aliança naquele domínio, que podia ser facilmente mal interpretada como uma crítica à lei. Para prevenir isso, ele mostra, a partir de sua experiência, a grande excelência e proveito da lei, não como uma aliança, mas como um guia. E depois revela como o pecado aproveitou a ocasião através do mandamento. Essa é uma fala importante desse puritano. Mas vamos ao texto. Observe o versículo 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? Ele continua o seu pensamento na porção anterior. Veja o versículo 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. Versículo 6. De modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Então, no verso 7, ele diz, é a lei pecado? É isso que estamos dizendo? Uma vez que estamos libertos da lei, então quer dizer que estávamos debaixo de uma opressão da lei pecaminosa? Ele mesmo responde, é a lei pecado? O que é que ele diz? De modo nenhum. Mas eu teria conhecido o pecado, eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Ou seja, se eu não tivesse ouvido da parte de Deus que pecado é pecado, eu não sabia que era pecado. É preciso que haja uma lei para me dizer o que é a vontade de Deus e o que não é a vontade de Deus. Ele continua. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência ou cobiça, desejo desenfreado, porque sem lei está morto o pecado. Se eu não tenho a lei, como é que há uma condenação ao pecado? Certo? Onde a lei aparece? Em primeiro lugar, nas Escrituras. Nós precisamos ter muito cuidado ao lidarmos com isso, para não cairmos em erro. Aqui e acolá, nós ainda ouvimos crentes dizendo, por exemplo, que o Antigo Testamento é o tempo da lei, o Novo Testamento é o tempo da graça. Quando nós estamos nessa trajetória em Romanos,
nós vamos perceber que Paulo continua falando da lei na época da graça, não é? Paulo continua dizendo que a lei continua válida e continua falando do relacionamento do homem caído sem Deus com a lei e do homem redimido por Deus com a lei. Há um tratamento diferente. Quando nós lemos Gálatas, nós vamos observar que Paulo diz que a lei é um aio. A palavra aio significa pedagogo, guia, um instrutor. Então, Paulo vai dizer que a lei é um guia. Inclusive, ela guia o homem à redenção, a Cristo. Ela não redime, mas ela vai levando o homem para ser redimido, mas ela não pode salvar. Ela só pode denunciar o pecado dos homens. Então, Paulo vai dizer aqui, quando a lei me diz que algo é pecado, então a minha natureza caída toma ocasião desse mandamento e desperta em mim o desejo de quebrar a lei ou o desejo de ir contra a lei. Algum de vocês não vive dessa forma? Será que nós não temos nenhuma inclinação humana para irmos contra a lei de Deus? Na semana passada, eu mencionei aqui para os irmãos a fala de Jonathan Edwards, dizendo que a vontade é governada por algo sempre. A vontade não é autônoma. A vontade sempre tem alguém exercendo senhorio sobre ela. Logo, se Deus não exerce senhorio sobre nossa vontade, o pecado exerce senhorio sobre nossa vontade. Então, quando Deus nos dá o mandamento e nós não temos o Espírito, como nós vamos cumprir o mandamento? Observe que a partir do versículo 7, nós não temos menção aqui, da parte de Paulo, da obra do Espírito. Paulo não está falando em como o Espírito vai guiar a igreja para vencer o pecado até então. Paulo está falando da vontade do homem lutando contra o mandamento, ou lutando contra si mesma no desejo de pecar. A vontade do homem quebrando o que Deus disse. Então Paulo vai dizer, o pecado toma por ocasião o mandamento que Deus me dá, e isso faz com que a minha cobiça seja mais evidente, mais ardente. E o que é que eu entendo a partir disso? Que se não tivesse lei, o meu pecado estava morto. Mas há lei. É impossível não existir lei. Deus sempre deu lei. E quando começa a legislação de Deus sobre o mundo caído? Facilmente podemos responder apressadamente, depois do pecado de Adão. A resposta é não. Deus deu lei a Adão. Deus disse a Adão, governe. Deus disse a Adão, multiplique. Deus disse a Adão, dê nome aos animais. Deus disse a Adão, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Existia lei antes da queda. Isso para Adão não era um peso, isso para Adão era direção. Mas quando ocorre a queda, o homem agora se torna incapaz de agradar a Deus, cumprindo sua lei. Incapaz. Entende? Porque nós não podemos cair no erro de que a nossa vontade é livre, de que se eu quiser servir a Deus eu vou, de que no dia que eu resolver ser realmente um crente eu consigo. Isso é um erro. Porque uma vez que o homem está caído, a sua vontade é governada pelo pecado absolutamente. Ele não pode fazer mais nada para alcançar a salvação. O texto do versículo 9 continua dizendo, outrora, sem lei eu vivia, mas sobretudo, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Aquela posição que diz que esse eu de Paulo aqui possivelmente é Adão, a gente tem um problema aqui, porque o texto vai dizer aqui, sem lei eu vivia. Se é Adão, em que tempo é esse que Adão viveu que não tinha lei? Os irmãos compreendem? Se Deus deu lei no Éden, este eu não pode ser Adão. Não pode ser Adão, porque sempre existiu lei. A ideia de que eu vivia sem lei é uma ideia de eu não tinha conhecimento da lei. Então eu vivia, mas esse vivia aí não é um vivia para Deus. Era eu vivia. A minha vida estava seguindo o seu fluxo.
Eu não tinha conhecimento do pecado, mas sobrevindo o preceito, vindo a mim o mandamento, a lei, o pecado foi revivido. E eu tive consciência da minha morte. É isso que ele disse, eu morri. Está ligado à sua consciência do que é pecado, consciência de sua natureza caída. No verso 10 o texto vai dizer: e o mandamento que me fora para a vida, porque todo mandamento de Deus é bom e para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para morte. Por quê? Porque algo tão bom que Deus me disse na sua lei, que é para meu bem, se tornou para minha morte. Por quê? Por causa do meu pecado. Eu não consigo obedecer a Deus. Irmãos, nós só obedecemos a Deus por um caminho, por Jesus Cristo. Não há outra forma de obedecer a Deus. Lembra daquele homem que foi falar com Jesus? Senhor, o que é que eu faço para ter a vida eterna, para herdar a vida eterna? Ele diz, ora, guarda os mandamentos, né? Jesus menciona a segunda tábua da lei. Ele diz, eu faço isso desde a minha mocidade. Então Jesus diz assim, venda tudo que você tem e me siga. Eles lembram o que aconteceu? Aí é bronca. Dá não. Não dá não. Porque o que é que Jesus estava dizendo ali? Ame a Deus acima de todas as coisas, mais do que os seus bens, mais do que a sua riqueza, mais do que o seu dinheiro, mais do que as suas possibilidades, mais do que a sua segurança. Abandone tudo e siga-me. Porque aquele homem quebrava a primeira tábua. Ele tinha outros deuses. Ele era um idólatra. Ele era um avarento. Ele confiava nas suas riquezas. O mandamento me fora dado para a vida e verifiquei que este mesmo era para a morte. Paulo viveu isso, irmãos. Paulo viveu esse drama. Paulo foi aferroado por esse aguilhão da lei. Isso somado ao grande testemunho de Estevão, como mostra o livro de Atos dos Apóstolos. A consciência de Paulo entrou numa crise profunda, porque ele era um doutor na lei, ele era um fariseu, ele era um erudito, um intérprete da lei no Antigo Testamento. Então ele percebe que era impossível agradar a Deus no zelo da sua religião, buscando a salvação por suas obras, pela tentativa, pelo esforço de agradar a Deus. E aí o que acontece? Não basta só ter a consciência de que é impossível agradar a Deus cumprindo a lei. É preciso que uma grande luz e uma grande voz apareçam na estrada de Damasco. Esse aguilhão aferroando Paulo foi preciso para que na estrada de Damasco ele se rendesse ao Cristo vivo e verdadeiro. Paulo aponta também aqui para todos os judeus, para o Israel. Paulo está ensinando aqui que a partir da minha experiência ou do que eu vivi, todo judeu vive. Paulo era um zeloso religioso da religião judaica. Então, a partir de sua experiência, aqueles israelitas ou judeus e também gentios que estavam lendo essa epístola conseguiam entender qual era o ensino de que eles não poderiam alcançar a salvação por si mesmos. Ele continua no versículo seguinte, o versículo 11. Porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Observe, o pecado prevalecendo-se do mandamento, usando o mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. A lei condena e o pecado mata. E o pecado usa a lei para matar nossa consciência, matar nossa disposição de agradar a Deus, matar toda a nossa caminhada espiritual. Na verdade, nós já nascemos mortos.
Nós já nascemos mortos espiritualmente falando. Então, o que é que nós aprendemos até aqui? Paulo fala na primeira pessoa. Isso para nós também é muito significativo. Aprendemos que a lei não pode salvar. A religião não pode salvar. O zelo pelo cumprimento dos mandamentos não pode salvar. O pecado no coração do homem regenerado triunfa no coração do pecador. Vence o pecador. A lei apenas denuncia o pecado. E o pecado, aproveitando-se da denúncia da lei, continua arrastando o homem para uma condenação, um fosso mais profundo. A sua religiosidade não pode salvar você. O seu zelo no cumprimento dos mandamentos não pode salvar você. A sua luta humana do seu coração contra o pecado também não pode salvar você. Se você entende que depende de você, em alguma medida, às vezes até inconscientemente, a gente vai vivendo como se nós mesmos nos salvássemos, mesmo professando uma coisa com a boca, mas vivendo outra no coração. Nós vamos vivendo dizendo que somos salvos pela graça, mas na prática nós acreditamos que é pelo que nós fazemos, é pelas nossas obras. E nós questionamos, inclusive, a obra de Deus na nossa vida e na vida dos outros. Mas será que é possível Deus ter misericórdia de um homem que fez isso, aquilo e aquilo outro? Será possível que essa pessoa vai alcançar graça da parte de Deus, ou será alcançado com graça da parte de Deus? Esta mulher que viveu assim, 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 eu não tenho condição de acreditar que essa pessoa mudou, que ela foi transformada. Eu conheço gente desse tipo, dessa laia, desse nível, não mudou. Você é assim? Deus não é assim. O Evangelho não é assim. O Evangelho diz sim. Pessoas podem ser transformadas. Sim, homens podem ser radicalmente transformados por Cristo. Sim, mulheres podem ser absolutamente regeneradas pelo Espírito Santo, como aconteceu em vários outros momentos das Escrituras. Sim, como aconteceu com Maria Madalena. Sim, como aconteceu com Mateus. Sim, como aconteceu com aquele endemoniado gadareno. Quem diria ou quem acreditaria que aquele homem poderia servir a Deus ou testemunhar a favor do Evangelho? Isso é um endemoniado. Sai de perto desse homem. Esse homem não tem o que te oferecer. Ele já fez tanta coisa ruim, o demônio está na vida dele. Ele não pode trazer nenhum bem a você. Deus pega um homem desse e transforma ele numa testemunha do Evangelho, uma testemunha viva do Evangelho. Porque não dependia do esforço daquele homem de se libertar dos demônios, se libertar das correntes, se libertar daquela opressão terrível na sua mente. Jesus o libertou. Jesus o libertou. Isso é muito significativo. Paulo está ensinando aqui também a judeus e a gentios sobre o valor da lei, mas aqui não há legalismo. Aqui não há legalismo. Eu dizia no outro sermão, no sermão anterior, de que olhamos para a lei como uma referência da santidade de Deus. Uma referência. Porque todos os dias nós quebramos a bendita lei do Senhor. Todos os dias nós corrompemos a lei do Senhor. Todos os dias nós quebramos a aliança. A nossa bênção, ou o que temos como grande bênção na nossa vida é que uma vez salvos mesmo, todos os dias quebrando a aliança, uma vez salvos mesmo, todos os dias pecando contra os mandamentos, tropeçando em um e quebrando todos os dias vivendo dessa forma, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Nós quebramos o mandamento, ele não. Nós quebramos a aliança, ele não. Nunca. Jesus ensina: o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Paulo ensina no capítulo seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? Paulo está ensinando também que não há antinomismo. E o antinomismo, lembremos: anti, contra, nomos, lei. Contra a lei. Paulo não está dizendo eu sou contra a lei.
Paulo está dizendo, eu defendo o uso correto da lei pelos cristãos salvos pela graça. A lei permanece, não mais com a mesma finalidade que ela tinha em termos cerimoniais do Antigo Testamento, em termos civis do Antigo Testamento. Mas em termos morais, a lei moral é o núcleo de tudo que vai acontecer na cerimônia e tudo que vai acontecer na sociedade de Israel. Então, o centro permanece, a lei moral permanece. Não adorar outro Deus é moral. Não criar outros deuses é moral. Não invocar o nome do Senhor, seu Deus, em vão, é moral. Guardar o dia santo para o culto é moral. Todos os mandamentos dos 10 são mandamentos morais. Mas nós não conseguimos cumprir isso absolutamente. E o que é que nos resta? Paulo vai responder lá no final. Mais uma aplicação nessa parte? Nosso coração precisa ser denunciado. E ele é denunciado pela lei de Deus. Esta lei que Paulo está falando aqui, até então, é a lei de Moisés. Nossas intenções perversas, nossa maledicência, nossa impureza, nossas hipocrisias, nossa falsa religiosidade são denunciadas pela lei. Nossos desejos malignos, nossas idolatrias, nossas desonras, nossos egoísmos são denunciados pela lei. E devemos ter essa real imagem de quem somos nós. De quem somos nós. Nós não somos como aqueles, ou talvez sejamos, que olham no espelho, né? Ou dizem até outra pessoa, é incrível isso, né? Rapaz, eu sou uma pessoa tão boa. Eu sou uma pessoa tão boa. Eu nunca vi uma pessoa melhor do que eu. Parece aquele negócio da historinha, né? Espelho, espelho meu, né? É uma pessoa mais santa do que eu. Essa é uma falsa compreensão de si mesmo. O que você é? Pecador. Terrível pecador. Terrível pecador. Mas, pastor, eu ajudo os pobres. Terrível pecador. Pastor, eu amo meus filhos. Terrível pecador. Pastor, eu sou honesto. Terrível pecador. Eu pago meu imposto de renda. Terrível pecador. Eu venho para a igreja toda semana. Terrível pecador. Eu leio a Bíblia, eu canto. Eu escuto pregações no YouTube. Terrível pecador. Nada do que você faça muda a sua realidade. Você é um terrível pecador. Você não entende, você não sabe, você não busca a Deus. Seus caminhos são extraviados. É o que você é. Isso é o que Paulo está dizendo para os judeus, para os gentios. E aí nós chegamos no versículo 13. Acaso o bom se me tornou em morte? Mais uma vez ele diz, de modo nenhum, né? Ele repete essa ideia. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte. A fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Irmãos, Paulo está falando da malignidade do pecado. Observe. Você pode fazer uma coisa boa pecando. Preste atenção nisso, tá? Você pode ajudar alguém e essa ajuda ser pecaminosa. Não para a pessoa, mas para o seu coração. O seu coração. Isso pode acontecer em casa, no trabalho, na rua, em qualquer lugar. Em casa, vamos lá. Eu vou fazer isso aqui para depois ele ou ela não ter o que falar de mim. Está fazendo certo? Lembra do que nós vimos no capítulo anterior? Lembra do que nós vimos naquele sermão que nós estudamos no capítulo 6 de Mateus? Deus não quer apenas que façamos o certo. Ele quer que o nosso coração esteja inteiro fazendo o certo. Você pode fazer o certo. Tudo certo na sua vida. Tudo muito certinho. Muito meticulosamente calculado. Para acertar tudo. E pecando contra Deus. Porque Deus conhece as intenções do nosso coração. Veja o versículo 14. Paulo continua falando da malignidade do pecado. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Aí ele diz, eu sou o quê? Carnal.
o que é que diz agora? Vendido à escravidão do pecado. Percebe que Paulo está falando dele antes da conversão? Porque um crente não está vendido à escravidão do pecado, certo, irmãos? Ele não pode estar falando do crente. Porque o crente em Cristo, ele é liberto. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Paulo vai nos dizer aqui essa sentença, porque bem sabemos que a lei espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Ele está falando dele, Paulo, e dos judeus sem a graça de Deus. Este é o estado do homem sem Deus. Se você não professa ainda Cristo como Salvador de sua vida, ou até professou, mas de fato ele não é, esse é o seu estado. É o que Paulo está dizendo. Você é carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque não existe crente carnal. Certo, irmãos? Não existe crente carnal. Se é carnal, não é crente. O crente pode pecar, ele pode cair. Mas um carnal não é crente. Um carnal é que vive sob o domínio do pecado. Ele não é crente. Um crente pode cair e se arrepender e ser restaurado pelo Senhor. Mas alguém que vive naquilo, professando fé em Cristo, não é remido pelo sangue de Jesus. Paulo continua aqui no verso 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Faça um contraste dessa fala de Paulo com o que ele diz em Gálatas. Vocês se lembram? Se vivemos no Espírito, o que ele diz? Lembram? Andemos também no Espírito. E aqui, Paulo vai dizer, eu não compreendo a forma que eu reajo às coisas. Porque eu quero fazer o bem e não consigo. Aí a pergunta que nós devemos fazer, o versículo 15 é, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Nós precisamos perguntar o texto aqui, onde está o Espírito? Porque Jesus disse, e ele vos guiará em toda a verdade. Onde está o Espírito? Porque o texto vai dizer em outro lugar que o Espírito também nos dá temperança, domínio próprio. Gálatas 5:22. Onde está o Espírito? O Espírito não é mencionado. Então Paulo está falando dele antes da conversão. Isso aponta também para os judeus sem a graça de Deus, sem o Evangelho. O versículo 16 diz, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Porque a lei condena o pecado. E quando eu peco, eu digo, a lei está certa. E eu estou errado. Verso 17. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Isso aqui é um não crente, irmãos. Dominado pelo pecado. Verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Isso é uma realidade para todos os homens. Porque a nossa natureza é caída. Quando nós dizemos que o homem é caído radicalmente, quer dizer que todas as suas inclinações estão dominadas pelo pecado. Não quer dizer que ele sempre fará o mal às outras pessoas ou a si mesmo, mas que todas as suas afeições, inclinações estão dominadas pelo pecado. Mesmo uma coisa muito boa pode se tornar para ele uma fonte pecaminosa. Comer é ruim, irmãos? Comer é ruim? Vocês acham ruim comer? Não, comer é bom. Mas Paulo fala de um pecado chamado glutonaria. Beber é ruim? Não. Paulo fala de bebedeira e outros textos na Escritura também falam disso. Casar é ruim? Ó, cuidado com a resposta, viu? Diga que é bom, viu? Principalmente se ele ou ela está do seu lado. Mas o casamento pode se tornar numa fonte de tormento inigualável. Por causa do pecado. Coisas boas podem tomar aspectos opressivos, terríveis, por causa da presença do pecado. Ter filhos é ruim? Não, é bom.
É uma bênção, não é? Mas você pode idolatrar os seus filhos. Eles podem se tornar um ídolo para você. Não é? Nós observamos isso muitas vezes em frases bem afetivas. De casais casados que postam a foto da filhinha bem bonitinha, dizendo assim, meu único e verdadeiro amor. Essa frase é interessante, né? Ou outros amores não são verdadeiros. Ou eles são passageiros. É isso que a Bíblia ensina. É isso que observamos no Evangelho. Então, coisas boas que o Senhor pode nos dar, podemos transformá-las certamente em um objeto de adoração para nós. Vamos continuar aqui. Veja o que ele diz aqui no verso 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Percebe que está aqui o que Jonathan Edwards diz? Há um senhor sobre a vontade, é isso que Paulo está dizendo. O pecado, sendo senhor sobre a vontade, me leva a fazer coisas que desagradam a Deus. E eu não tenho como arrancar isso de mim. Eu não tenho como me libertar sozinho do pecado. Eu não tenho como dizer, a partir de hoje eu vou parar de pecar. Eu nunca mais vou ser pecador. Você pode parar de fazer algumas coisas. Você pode mudar os seus hábitos. Você pode mudar a sua rotina. Você pode sair de uma situação sedentária e de glutonaria para se tornar uma pessoa fitness. Você pode melhorar em vários aspectos, mas você não pode arrancar o pecado da sua natureza. Você não consegue fazer isso. Se Cristo não for Senhor sobre o seu coração, o pecado é Senhor sobre o seu coração. De modo que ninguém é livre. Ninguém é livre. Ou Deus é Senhor sobre esta vida, ou o pecado é Senhor sobre esta vida. Quem é o Senhor da sua vida? Verso 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Veja que coisa interessante, irmãos. A gente está falando de um judeu não regenerado, uma pessoa que olha para a palavra de Deus e diz, eu amo a palavra de Deus. Eu tenho prazer na palavra de Deus. Eu leio isso aqui que a Bíblia fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso dá um prazer tão grande dentro de mim. Isso é suficiente para que alguém seja remido? Não. Mas, pastor, quando eu vou para a igreja e começo a cantar, quando eu entro naquela porta e a igreja toda está cantando em uma só voz, e vi um negócio assim em mim que me dá um prazer tão grande. A minha carne se arrepia, eu sinto um refrigério tão grande. Não quer dizer nada em termos de salvação. Desculpa o desapontamento. Não quer dizer nada. Pode ser apenas uma sensação psicológica. Da mesma forma que se você entrar num grande teatro e ouvir uma grande orquestra tocando, você vai ter aquela sensação também de beleza invadindo aquele ambiente, invadindo você. E daqui a pouco você está chorando. São sensações. Essas sensações não determinam absolutamente nada. Mas são esses tipos de sensações que as igrejas do nosso tempo estão inundadas. Elas estão inundadas, porque o que importa é o que eu vou sentir. É o prazer que eu vou ter em estar ali.
Eu tenho prazer no ambiente, eu tenho prazer num banco acolchoado, eu tenho prazer num prédio climatizado, eu tenho prazer numa boa música sendo entoada, povo afinado cantando lá na frente, é uma coisa linda. Eu tenho prazer de ouvir um homem com uma boa oratória, eu tenho prazer em tudo isso. Você pode ter prazer em tudo isso e o pecado governar o seu coração. Não nos enganemos, muitos membros de igrejas não estarão no céu. Muita gente que serviu, que cantou, que pregou, que ensinou, que trabalhou, não estará lá. Tinha muito prazer em fazer e em viver a religião, mas não tinha um coração regenerado. Paulo vai dizer mais à frente no capítulo 9, não depende de quem quer, não depende de quem corre, depende de Deus usar a sua misericórdia. Veja o verso 22. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei. Que lei é essa? A lei do pecado. Outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, a lei de Deus que está na minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Observe como é maravilhoso que Paulo está dizendo, como ele está clareando aqui o nosso entendimento da passagem. Ele está dizendo, nós temos a lei de Moisés. A lei de Moisés é santa e ela condena o pecado. E nós temos a lei do pecado. Certo? A lei do pecado governa o meu interior. Se a lei de Moisés me condena e não pode me salvar, e a lei do pecado governa o meu interior, a lei do pecado me levará a descumprir a lei de Deus. E como a lei de Deus não pode me salvar, eu estou perdido. Por isso, ele vai dizer no verso 24, miserável homem que sou, desventurado homem que sou, porque e agora? Se a lei de Deus me condena e a lei do pecado me arrasta para descumprir a lei de Deus, o que é que me resta? Miséria, irmãos. Me resta condenação. Quem me livrará do corpo dessa morte? É o que Paulo está bradando aqui. É o que Paulo está dizendo aqui em relação a ele, enquanto não era convertido. É o que ele está dizendo em relação ao judeu não convertido, mas zeloso pela lei e pela religião judaica. Ele está dizendo, o que é que você pode fazer? Tem duas leis, a lei de Deus que te condena e a lei do pecado que te faz pecar. O que é que te resta? Paulo não vai dizer assim, é o seguinte, meus amigos judeus e meus amigos gentios, sigam essa via aqui do livre-arbítrio. Não tem essa via. Desse livre-arbítrio libertário. Não tem essa via. Se você quiser mesmo, força de vontade, você pode ir lá e servir a Jesus. Tenha força de vontade. Vá lá. Pare de fazer isso, pare de fazer aquilo, pare de beber, pare de fumar, pare de se drogar, pare de fazer coisa errada, pague suas contas. Força de vontade você consegue. Então você conseguindo, agora você está salvo. Não, Paulo está dizendo que a lei do pecado me governa, que a lei de Deus me condena. Então qual é a saída? A pergunta que nós fazemos é a pergunta do apóstolo. Senhor, é impossível o homem ser salvo. Sim, humanamente falando, é isso mesmo, irmãos. Para onde o homem vai aqui? Qual é o caminho? Qual é a via? Não tem nenhuma outra via, não tem uma terceira opção diante de nós, sem a graça de Deus. Sem a graça de Deus, não há uma outra opção. Quando o apóstolo disse, então é impossível o homem cumprir isso, é impossível o homem ser salvo, Jesus responde belamente. Um texto magnífico que se encaixa perfeitamente no que nós estamos dizendo aqui. Jesus diz, o que é impossível aos homens é possível a Deus. Realmente é impossível para os homens alcançar a salvação sozinhos. Para Deus, não. E então, Paulo irrompe num louvor a Deus em uma frase. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque Cristo é quem muda o status do desventurado. Cristo é quem muda a vida do miserável homem que sou. Cristo é que livra a vida do miserável homem que sou e quem me livrará do corpo dessa morte. Cristo é que livra o homem do corpo dessa morte. E aí ele continua, de maneira que eu em mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado.
Veja que ele está tratando o assunto com tanta benignidade e amor pelos os seus compatriotas judeus. Paulo está dizendo aqui, é como se Paulo estivesse dizendo assim, irmãos, eu sei que vocês têm prazer nos mandamentos de Deus. Eu sei que vocês amam a Torá, os livros de Moisés. Eu sei que as orações de vocês são orações sinceras. Eu sei que vocês esperam por uma restauração vinda de Yahvé. Paulo reconhece a sinceridade do judeu, zeloso. Mas ele diz o seguinte: sou escravo da lei de Deus. Está dizendo aos judeus: a mente de vocês está cativa à lei de Deus. Segundo a carne, eu estou preso ao pecado. Vocês estão presos ao pecado. Só há uma saída, judeus: Cristo. Nós temos o costume de lermos as Escrituras respeitando os capítulos. E quando termina um capítulo, a gente acha que encerrou um assunto, não é? Mas não é assim. Paulo vai continuar isso no versículo 1 do capítulo 8. E nós vamos entender como isso explica tudo que ele está falando anteriormente. No versículo 1, ele vai dizer: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em quem? Em Cristo. Então, o que é que ele está dizendo? Aqueles que estão na lei de Moisés e sob o jugo da lei do pecado, há condenação para eles. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, não há condenação para eles. O versículo 1 está conectado com o versículo 25, na frase, graças a Deus por Jesus Cristo. Aí veja o que ele diz no verso 2. Porque a lei do Espírito da vida. Observe outra lei aparecendo aqui, né? Vimos a lei de Moisés, a lei do pecado, agora a lei do Espírito da vida. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, no capítulo 8, ele insere o Espírito Santo, porque é o Espírito que converte o pecador. É o Espírito que regenera o pecador. É esse trabalho que ele chama aqui de o Espírito da vida. Vá comigo para Tito, capítulo 3. Vamos ver o que Paulo diz lá. Capítulo 3, versículo 4. Quatro e 5. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Veja a correlação dos ensinos. Meus irmãos, a luta de um religioso zeloso contra o pecado é cruel e desigual. Nós não estamos mais falando no capítulo 1 de um gentio devasso que confronta Deus com a sua impiedade. Não é esse o contexto que Paulo está tratando. Paulo está tratando de um religioso que busca ardentemente agradar a Deus sem a graça. Sem a graça. Será que você tem tentado, por exemplo, vencer o pecado sem a graça? Você tem desenvolvido estratégias para não pecar, não cair, sem a graça, sem contar com a graça de Deus? Paulo está nos ensinando também sobre isso, de que o zelo pela religião e o prazer na lei de Deus não são um sinônimo de que nós somos transformados pela graça de Deus. Alguém pode ser muito religioso e zeloso contra o pecado, mas essa é uma luta desigual e cruel, que vai desembocar em legalismo. Pessoas legalistas
buscam uma espécie de autossalvação. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Se não for assim, para mim tem que ser assim para mim e para os outros. Você pode frequentar uma igreja, assim como Paulo frequentava o templo e a sinagoga. Você pode ter prazer intelectual na lei de Deus, pode honrar a lei de Deus, pode ser eticamente fiel à lei de Deus. Toda a sua religiosidade sem Jesus é uma escravidão. Toda religiosidade sem Jesus é uma escravidão. Porque há uma lei de pecado no seu interior. Esse é um fato constatável. Só é olhar para os homens. Você não consegue ser mais zeloso por Deus sem Jesus. É o que Paulo está ensinando. Só há perfeito e pleno prazer em Deus e na sua lei, por meio de Jesus Cristo. Pare de procurar redenção no exercício da religião. Busque redenção em Jesus. Isso não é um desestímulo para que você venha aos cultos, isso não é um desestímulo para que você leia a Bíblia, isso não é um desestímulo para que você pare de orar. Não. Quando você busca a Cristo verdadeiramente, você vai ser facilmente atraído a todas as disciplinas espirituais. Quando você é encontrado por Cristo, orar para você é parte da sua vida, é parte do seu fôlego de respiração. Vir ao culto é algo que você não pode nem pensar em não fazer. Porque você tem prazer verdadeiro em Deus. Aqueles que estão dizendo que caminham com Jesus, mas que desprezam as coisas que Jesus nos deu, é porque de fato não tiveram um verdadeiro encontro com Ele. Aqueles que dizem, por exemplo, eu não tenho mais condição de frequentar uma igreja porque eu tive muitos desapontamentos dentro de igrejas e eu não tenho estrutura para caminhar novamente nesse contexto hipócrita de religiosidade. O que eu posso dizer a essa pessoa? Em primeiro lugar, é dar graças a Deus que Jesus não pensa como você pensa. Porque se Jesus pensasse como você pensa, na sua mentalidade legalista, religiosa, e você acha que não é religioso, você defende que essa religiosidade de ir à igreja, de comprar uma roupa nova para ir para a igreja, de alguma forma agradar outras pessoas no âmbito de uma congregação, é uma religiosidade inútil. Na verdade, quando você aponta esse tipo de religiosidade, você também está sendo religioso. Mas eu posso dizer que dou graças a Deus, porque Jesus não pensa como você, porque ele continua andando com esse povo hipócrita. Ele continua andando com esse povo que o ofende. Ele continua andando com esse povo que o desonra. Ele continua mostrando a esse povo as marcas da sua cruz, dos pregos nas suas mãos e nos seus pés. Ele continua dizendo, vocês são os meus amigos. Ele continua dizendo que nós fomos escolhidos. E quem sou eu e quem é você? Para dizer, não, eu não quero mais caminhar com a igreja, porque é tanto pecado na igreja. É claro, é óbvio. Você queria que fosse como? Queria que fosse diferente? Então a gente tem que morrer todo mundo. Temos que estar no céu todo mundo, porque só vai ser diferente mesmo lá. Você quer que a igreja seja um lugar de perfeição? Eu vou apontar para você o único lugar de perfeição na igreja. O Santo dos Santos, Jesus Cristo. Esse é o único lugar de perfeição na igreja. Jesus Cristo. O que importa é que a igreja que você frequente, congregue, seja uma igreja séria, que a Bíblia seja pregada, ensinada. E
as marcas da igreja estejam presentes, a pregação, os sacramentos, a disciplina eclesiástica, mas encontrar perfeição total, você não vai encontrar. E você precisa entender muitas coisas sobre o que é o ser humano. Você precisa entender muitas coisas do que são os dramas humanos. Para você é simplesmente muito fácil dizer aquela pessoa tão fechada e ela não fala com ninguém, ela parte e rompe a porta e vai embora e não fala. Que pessoa antipática. Você não sabe muitas vezes que essa pessoa está enlutada, você não sabe muitas vezes que essa pessoa tem dificuldades emocionais, você não sabe muitas vezes de que essa pessoa pode ter perdido um ente querido, você não sabe muitas vezes de que ela pode ter perdido tudo numa tragédia, você não sabe do que ela está vivendo, você apenas está apontando por uma análise externa sem se aproximar dessa pessoa. As nossas relações são muito superficiais e nós acabamos julgando outras pessoas porque queremos que elas sejam profundas, enquanto nós somos superficiais. Nós achamos que sermos profundos nas relações ou na comunhão da igreja é simplesmente dizer assim: no que precisar, conte comigo, viu? Ligue para mim. Você acha que simplesmente se dispor e dizer no que você precisar, pode ligar para mim. Eu não sei se eu vou atender, mas pode ligar. Eu não sei se eu vou responder, mas pode mandar mensagem. Você acha que é simplesmente dizer assim, está tudo bem, e você espere que a pessoa olhe para você com profundidade e diga assim, está tudo horrível, eu estou muito mal, eu não aguento mais, está tudo perdido, eu estou sentindo uma dor absurda. Se essa pessoa disser isso a você, o que é que você faz? Você cobra a profundidade de alguém, mas você não tem profundidade espiritual. Você olha para essa pessoa, pastor Thomas, vem cá, por favor. Percebe que nós cobramos profundidade de outro enquanto nós somos rasos. Muitas vezes a nossa religião, não o cristianismo, a nossa religião, ela é como uma bela lagoa que tem a profundidade do tornozelo. Muito bonita de se ver assim. Mas quando você entra, está no tornozelo. Sejamos um oceano. Conheçamos mais profundamente a Deus. E Ele nos livre de uma religiosidade que não pode nos levar a Ele. Não pode. Irmãos, antigamente, quando eu ia para a escola, no dia anterior, né? Quando a gente largava da escola, a gente dizia assim: a gente vai se encontrar amanhã na frente daquela loja que vende coisas de futebol, loja de esportes. Ou na sexta-feira a gente dizia: na segunda-feira a gente vai se encontrar na frente daquela barraquinha de cachorro-quente. Antes da aula. E a gente se encontrava lá. A gente tinha um ponto de encontro. Todos os amigos se encontravam. Não tinha dinheiro para ir de ônibus, era a pé. Tinha todo mundo andando para a escola. Chegava lá com cheiroso, que era uma beleza. E voltava pior. Pior ainda, meu Deus do céu. O nome da minha turma era Turma do Gambá, para você ter uma ideia de como era a coisa. Chegou a Turma do Gambá. Quando eu fui namorar com minha esposa, já tinha passado essa fase antes de Cristo, irmãos. Agora ela só pegou depois de Cristo. Nós tínhamos um ponto de encontro. E nós íamos juntos, né? Hoje a coisa é diferente. A gente marca logo no lugar para onde a gente vai. A gente não vai mais junto, a gente se encontra lá, né? A gente manda o Google Maps, manda a localização. Vá lá. Antigamente, ainda no começo do meu pastorado, a irmã mora onde? Eu vou lhe visitar. Olha, pastor, não tem aquela ladeira que passa na casa de Dona Joaquina, que tem um pé de manga na frente? Aí eu nem sabia onde era, né? Mas sim. Aí não é lá. O senhor passa, aí lá na frente o senhor vai ver uma merceariazinha, né, amarela assim. Vai ter umas bolas de futebol penduradas assim no cordão na frente e uns negócios lá de tapoé. Aí o senhor vai passar ela e pegar a esquerda. Aí o senhor vai contar 4 quebra-molas. Depois de contar 4 quebra-molas, o senhor pega a direita.
Aí o senhor conta 3 postes. Depois que passar 3 postes, aí o senhor sobe a ladeira. O senhor não pega a direita, não. O senhor sobe a ladeira. Subindo a ladeira, lá em cima, quando chegar lá em cima, aí o senhor vai ver geralmente 2 cachorros que ficam na porta de uma casa. Não é ainda a minha casa, não. O senhor vai descer a outra ladeira. Aí quando o senhor descer a outra ladeira, lá embaixo vai ter um pé de jabuticaba. Minha casa fica 8 casas depois do pé de jabuticaba, certo, irmão? O senhor entendeu? Demais. Chego lá. Se eu, dizer meu pai, se eu não for, a senhora vai saber. Mas se eu for, eu vou. Hoje não, né? Hoje não. Mas antigamente a gente tinha, voltando ao ponto de encontro, pontos de encontro, e de lá a gente ia a um objetivo. E nessa trajetória para casa da irmã, eu passava na casa de um diácono, passava na casa do presbítero, e a gente ia andando, aí encontrava outro irmão da igreja, até chegar na casa da irmã. Encontrava um irmão da igreja que sabia onde era a casa da irmã, porque nem o presbítero nem o diácono sabia onde era. Aí ia 3 perdidos procurando uma casa. Aí encontrava um irmão que sabia onde era a casa, ia todo mundo junto para lá. O nosso ponto de encontro é Cristo. E nós não podemos entender como o nosso tempo entende em termos práticos. E o que importa é a gente chegar lá. O que importa é a gente chegar lá junto. Certo, irmão? Junto. Somente pela graça a gente chega junto. Somente a graça de Deus que mantém uma igreja unida. Se não for isso, não fica não. Não fica não. Cristo, Cristo, Cristo somente pode salvar o pecador. Creia nele. Abrace-o. Não largue jamais. Ouça seu chamado. Que haja livramento da ira de Deus para a sua alma. Que você seja liberto do pecado. No nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, obrigado por esta noite. Obrigado pelo que cantamos, pelo que lemos, pelo que ouvimos. Obrigado pela graça. Livra o pecador que está mergulhado, Senhor, na imoralidade, mas livra também o pecador que está mergulhado na religiosidade. Assim como tu salvaste gentios que viviam num paganismo terrível, o Senhor também salvou Paulo, salvou Barnabé, um judeu. O Senhor salvou Mateus. O Senhor salvou gentios como Lucas. Bendito seja o teu nome, porque tu és o Deus da salvação. Salva pecadores, Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Curva sua cabeça.